Bom, pessoal, vamos fazer aqui a apresentação, né? Bom dia a todos, né, que estão aqui, os colegas da Codeplan, os colegas da imprensa. Esse estudo é mais um desdobramento, né, do imenso manancial que nós temos na PIDAD, a nossa pesquisa domiciliar por amostra, distrital por amostra de domicílios, e a partir do cruzamento, né, de várias informações, a gente, para além daquilo que a gente já sabe, né, a forte concentração dos postos de trabalho no plano piloto, né, aí permite identificar de onde vêm esses trabalhadores, né, qual o perfil, né, da população empregada nessas regiões, quais as regiões que são deficitárias, né, ou superavitárias em termos de geração de postos de trabalho, percentual da população em cada uma dessas regiões que trabalha ou tem o privilégio de trabalhar na própria região e aqueles que não têm. Eu falo privilégio porque das 30 regiões, só em 2 delas, as pessoas, mais da metade do pessoal ocupado trabalha na própria região, né? Em 28, né, não chega a metade, né, o percentual de pessoas que têm esse verdadeiro privilégio, né? Então, eu estava até comentando anteriormente que isso tem rebatimento não só econômico, mas também na qualidade de vida das pessoas, né? Recentemente saiu uma pesquisa que mostra que Brasília já é a 3ª cidade onde mais se perde tempo no deslocamento residência local de trabalho, depois de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o propósito, né, desse estudo, né, o perfil da distribuição dos postos de trabalho no Distrito Federal, concentração no plano piloto e déficit nas cidades dormitório, é exatamente dissecar um pouco essa situação, né, e revelar, né, aspectos que às vezes não são devidamente considerados, né, até mesmo pelos órgãos e secretarias que deveriam estar dedicados, né, a busca de soluções para essa concentração. Eu vou, então, fazer aqui uma apresentação muito breve, né, das principais conclusões do estudo, e depois a gente faz naquele formato, né, que já constituímos aqui, né, eu passo para o Jussânio, né, que é o nosso diretor aqui da área de estudos econômicos, e para Iraci, que é a gerente da área de pesquisas e que é a responsável, né, coordenadora da PIDAD, para que eles façam, né, os comentários e depois a gente abre para perguntas dos colegas da imprensa e também para os colegas aqui da Codeplan. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu ficar aqui na lateral. Pode passar, Nilva. Aqui é só uma breve introdução, né? Ele, já falei, né? Ele trata das 30 regiões com base nas informações da PIDAD. Ele mostra as regiões administrativas que apresentavam, né, nesse caso em 2011, saldo positivo em termos de oferta de postos de trabalho, ou seja, o número de postos de trabalho superior ao número de pessoas ocupadas residentes na RA, e as regiões que apresentavam saldo negativo, né? Que, na verdade, né, são 25 regiões que apresentam um saldo negativo e que podem ser caracterizadas como cidade dormitório. E a própria concentração dos postos de trabalho na RA1 Brasília. Pode ir em frente. Aqui estão as principais regiões empregadoras. Então, a gente observa que, num total de 1.078.000 postos de trabalho gerados, Brasília responde por 514.500, né, 47,7%, quase 48%. Bem abaixo aparece Taguatinga, com um pouco mais de 96 mil, perto de 9%. Ceilândia, né, até porque Ceilândia tem uma população mais populosa das nossas regiões, né, com 72 mil, e depois, né, bem abaixo, vem Samambaia, Planaltina, Gama, uma série de outras regiões. Pode ir em frente. Aí está essa distribuição, né, o pedaço da pizza ali com Brasília, de quase metade. Pode ir em frente. Aqui, os percentuais trabalhando na própria região. Vocês vão observar que as 2 únicas regiões onde mais da metade, né, do pessoal ocupado trabalha na própria região é plano piloto, vamos chamar de plano piloto, né, para não confundir com Brasília. 93,6%
E o CIA, que é um caso à parte, né? O CIA não é uma região residencial, a população lá em torno de 2.000 pessoas, então 62% trabalhando. Todas as demais, 28%, sequer 50% trabalham na própria região. Onde esse número se aproxima dos 50%, em alguns centros, polos importantes, como Taguatinga, Sobradinho, Ugama, ou aquelas mais distantes do plano, que é normal. Brarlândia e Planaltina. Embora não tenham uma atividade econômica importante, embora não sejam polos econômicos importantes, mas a distância, nesse caso, faz com que a participação, a vinda para o plano piloto seja mais difícil, e, nesse caso, um percentual maior trabalha na própria região. Pode ir? Aqui são as regiões com os menores percentuais, né? Então, lá embaixo, com pouco mais de 7%, aparece Sudoeste e Lago Norte. Né? Chega a 10%, quer dizer, praticamente em cada 15 pessoas ocupadas, apenas uma trabalha na própria região. Percentual também muito baixo no Jardim Botânico. Né? E vocês vão observar que em todas aquelas até 20%, né? Ou seja, 1 em 5, todas são regiões que a gente aqui classifica como de alta renda ou média alta renda. Né? Ou seja, uma característica dessas regiões de alta renda é que elas não funcionam, não se constituem, desenvolvem atividade econômica expressiva. Pode ir em frente. As regiões que mais atraem trabalhadores. Brasília, destacando com, de um total, ali está comendo um pouquinho, mas é um total de 670 mil pessoas, que se deslocam da sua própria região para outra região. E a gente vai ver que Brasília responde por quase 2/3. 420 mil pessoas se deslocam apenas dentro do DF, tá certo? Não estamos considerando a área metropolitana, os municípios periféricos. Depois aparece Taguatinga, que recebe perto de 60 mil pessoas, é expressivo, né? E o CIA com quase 30 mil. E depois o resto bem abaixo. O Lago Sul aí é um caso à parte. A gente vai ver mais adiante que o Lago Sul, inclusive, é superavitária em termos de geração de postos de trabalho, porque, embora a gente viu no quadro anterior, volta um pouquinho só no anterior, está ali, ó, o Lago Sul, 17,5% apenas da população do Lago Sul que trabalha no Lago Sul, tá certo? Só que ela recebe uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham no Lago Sul, mas que tem um perfil de emprego doméstico. Ou serviços de jardinagem, serviços para atender uma população de renda mais elevada. Então, não gera emprego de qualidade, é emprego dessa natureza. Pode passar. Então, o Lago Sul aparece na 4ª posição ali de uma forma um tanto estranha. Pode ir em frente. Aí, apenas retratando nessa distribuição, pode ir. Quais são as regiões superavitárias? Brasília, novamente, 418 mil, ou seja, para além dos empregos que ocupam a sua própria população, ela gera 418 mil postos de trabalho para residentes em outras regiões. O CIA tem um superávit grande, quase 30 mil, e Taguatinga, pouco mais de 13 mil. Pode ir em frente. Essa apenas a expressão, pode ir. E aqui está uma relação entre ocupações geradas e ocupados residentes, tá certo? Então, no CIA, para cada pessoa ocupada no CIA, residente no CIA, gera 21 empregos para a população de outras regiões. No caso, aparece em segundo plano Brasília, aí, no caso, o CIA se destaca porque praticamente não tem população residente, então essa relação é muito forte. No caso, Brasília, para cada pessoa ocupada em Brasília, ela gera 5 empregos para residentes fora de Brasília. Depois vai aparecer o Lago Sul, que eu já falei. As pessoas do Lago Sul trabalham fora do Lago Sul, mas ela recebe uma quantidade grande de trabalhadores com esse perfil doméstico. Taguatinga, para cada emprego gerado, ocupado em Taguatinga, ela gera 1,2 empregos, ou seja, então ela tem um superávit na geração. E no Núcleo Bandeirante, uma situação de relativo equilíbrio. Pode ir em frente. E aqui são as regiões deficitárias,
Ou seja, Ceilândia tem mais ou menos 160 mil pessoas, né, ocupadas em Ceilândia. O total de 400 mil habitantes, 160 mil trabalham. Desses 160 mil que trabalham, em torno de 70 mil residem em Ceilândia, tá certo? Mas 87 mil vão buscar emprego fora de Ceilândia, né? A gente vai ver que é principalmente no plano piloto. Então, ela tem um déficit, né, de 87 mil empregos, depois vem Samambaia com 47 mil, Recanto das Emas com 33. Né? No total, essas regiões deficitárias vão somar quase 500 mil, né, postos de trabalho, que bate com o superávit lá que a gente viu, né, somando plano piloto, né, Taguatinga, o CIA e o Lago Sul. Pode ir em frente. Aqui é apenas esse mapa, pode passar. Aqui é a outra relação, né? A mesma relação, só que no outro extremo. Ocupações geradas e ocupados residentes. O Jardim Botânico é o caso mais grave, né? Para cada 100 pessoas ocupadas no Jardim Botânico, ele só gera 16 empregos. Tá certo? Para cada 100 pessoas ocupadas, gera 16. Ou seja, 84 tem que buscar ocupação fora do Jardim Botânico. E depois vem Sobradinho 2, aqui dá uma mistura, tanto tem regiões de alta renda, como o Jardim Botânico, Parkway, né, o Sudoeste, como também regiões de baixa renda, como Itapuã, Varjão, aí misturam as situações. Pode ir em frente. Aqui é um outro mapa que mostra as regiões de maiores deslocamentos para o plano piloto. Obviamente, Ceilândia se destaca pelo grande contingente, são mais de 50 mil pessoas, depois vem Taguatinga, Guará, Samambaia, tal. Não está aqui mostrado não, mas o somatório, para a gente ter uma ideia do porquê, né, o caos no trânsito, na estrutural, né, PTG, somando esse déficit, né, naquele miolo ali, né, cujo epicentro é Taguatinga, ou seja, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Samambaia, Riacho Fundo 1 e 2, Águas Claras, Vicente Pires, Guará, Núcleo Bandeirante, dá entre 200 e 250 mil pessoas, né, por dia, que vem para o plano piloto, né, em busca de emprego. Isso sem considerar, né, busca de serviço de saúde, educação, compras, né, apenas pelo motivo emprego, né, algo em torno de 220 mil pessoas. No eixo norte, que engloba ali Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, e de alguma forma, em parte também Paranoá e Itapuã, em torno de 70, 75 mil pessoas. E do eixo sul, Gama e Santa Maria, mais de 40 mil. Só que nesse eixo sul tem que considerar a turma que vem de Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, né? Então, com certeza, esse número sobe muito. Então, há uma verdadeira, né, como se fosse um coração, né, com várias artérias e algumas artérias praticamente entupidas, né, dado essa concentração do emprego aqui. Pode ir em frente. Né? Aqui mostra a distribuição dos maiores deslocamentos, pode ir. Esse aqui mostra as maiores deslocamentos, né, em termos relativos. E aí o quadro muda um pouquinho. A gente vai ver que no Lago Norte, 87% dos ocupados no Lago Norte trabalham no plano piloto. 87%. Percentual que no Sudoeste é 83,7%, 74% no Jardim Botânico, ao Lago Sul ali com 74%. Ele é superavitário em termos de geração de pós-trabalho, mas por quê? Porque recebe, né, muita gente nessa área de serviços pessoais. Mas, na verdade, o povo do Lago Sul, né, morador do Lago Sul, não trabalha no Lago Sul. Né, trabalha essencialmente no plano. Vamos ver se tem mais alguma. Acho que essa é a última. É a última? Passa aí. É a última. Tá certo? Então, as pessoas perguntam, mas qual, né, o propósito disso? Daí, de alguma forma, né, várias dessas informações já são conhecidas, né, muito embora alguns aspectos não. Mas o principal propósito é que a gente sabe que aqui em Brasília nós estamos diante de uma espécie de uma saia justa. Brasília tem a sua economia ancorada no setor público. Né? Bom,
naturalmente, o setor público vai concentrar suas atividades aqui no plano piloto, né? O governo federal, não dá para imaginar um órgão do governo federal, um ministério tal, né, se instalando lá em Planaltina, ou em Brarlândia, ou no Gama, né? Não tem muito sentido. O próprio GDF pode ter uma capilaridade maior, mas mesmo assim tem uma tendência de concentração aqui no centro, por uma série de outros motivos, né? Então, o que a gente observa é que, enquanto perdurar essa forte dependência da nossa economia em relação ao setor público, né, essa redução, essa desaceleração da concentração, ela vai caminhar muito lentamente, né? A gente estava lembrando aqui que, em 2004, esse percentual era de 52%. Em 7 anos, reduziu de 52% para 48%. Né? Mas a capacidade de redução, ela fica limitada. Com todas as iniciativas importantes que o governo tem tomado, do centro administrativo novo lá em Taguatinga, Ceilândia, a questão da cidade digital, a duplicação do polo JK lá em Santa Maria, né? Ou então a construção do polo de logística em Samambaia, tudo isso concorre para a desconcentração, né? Mas a gente sabe que, né, é uma situação que não acontece da noite para o dia. Essa mudança estrutural não vai acontecer no curto prazo. Na verdade, seria necessário um avanço ainda maior na própria política de governo e passa pela diversificação da estrutura produtiva, né? É isso que vai efetivamente fazer com que essas cidades possam efetivamente se transformar, né, em cidades com alguma autonomia do ponto de vista da geração de emprego, já que não tem autonomia política, né, para que essa dependência dos empregos gerados no plano piloto ela possa se reduzir. Então, na verdade, né, a equação para a resolução desse problema está na diversificação, ou na necessária diversificação da nossa estrutura produtiva. Eu vou aqui passar para o Jussânio e para a Iracy, né, para eles fazerem os comentários. Eles são dois especialistas também nessa área, né, de emprego, né, e de análise, né, da nossa estrutura espacial, e depois a gente abre aqui para o debate. Jussânio. Bom dia a todos. Os dados que foram sistematizados a partir da pesquisa distrital por amostra de domicílios, que é a PIDAD, ela trazem uma série de reflexões, né? Essa espacialização, essa distribuição dessas estatísticas, demonstrando a mobilidade da população, motivada principalmente pela questão de trabalho, ela tem uma série de implicações, e eu diria assim, uma série de custos, né? E a gente percebe que boa parte, ou grande parte desse preço, né, desse custo, é justamente a população que responde, né? Quando se verifica uma concentração de empregos tão forte e com regiões administrativas com razoável distância do centro, a população paga no tempo de deslocamento, paga no custo desse transporte, paga na qualidade do transporte, ou seja, são uma série de fatores aí que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Imaginar que Brasília, eu nasci aqui no Distrito Federal, eu lembro de viagens que eu fazia do plano piloto para Taguatinga numa pista única de mão dupla. O plano piloto a Taguatinga hoje tem praticamente 4 pistas de rolamento, né, ampliadas, e que a gente sabe que já está com a capacidade de fluidez no seu limite. Investir nessa questão da mobilidade, certamente é algo fundamental e prioritário, né? Mas essa dinâmica, essa conformação
dos empregos, essa distribuição concentrada no plano piloto, ela não só custa para a população, mas custa para o Estado. Investir em enfrentar os desafios, outro custo para a sociedade, principalmente aqui no plano piloto, em função dessa situação, é a questão de estacionamentos, né? Quem vai, principalmente nos grandes centros, ali do setor comercial sul, nos ministérios, no eixo monumental, sabe como é difícil conseguir uma vaga para se estacionar no horário de trabalho. Então, acho que na última fala do Júlio, se existe aí uma situação problemática, é um desafio e muito grande para se enfrentar no futuro. E aí eu volto à questão do destaque que eu daria quando da divulgação desses resultados. Eu acho que essa situação é fruto de todo um passado que no nosso país tem uma desigualdade enorme, e essa desigualdade muitas vezes desencadearam a questão migratória, e o Distrito Federal teve por um bom período uma explosão no crescimento demográfico e na expansão urbana, com criação de novos adensamentos, novas regiões administrativas, carentes de planejamento. E aí eu dou destaque para o longo período que a Codeplan ficou à margem das prioridades, uma empresa de pesquisa e de estudos, de planejamento estratégica para a política pública, para enfrentamento de problemas, de grandes problemas, como essa questão que envolve transportes. E quando você dispõe de informações qualitativas, informações sobre toda a dinâmica social e econômica, como a Codeplan está se envolvendo e se propondo a trabalhar, fica mais fácil subsidiar, planejar, estabelecer políticas de enfrentamento. E eu destacaria, eu acho que a Codeplan recentemente trouxe para si uma competência e uma responsabilidade que está sendo assim de uma importância ímpar no contexto de governo, no contexto de informação, que foi permitir que as estatísticas produzidas, seja pelo IBGE, seja pela própria Codeplan, pudessem ser oferecidas em nível de região administrativa. E foi essa desagregação pelas 31 regiões administrativas que permitiu estabelecer ou conhecer dinâmicas situacionais como essa, da questão da concentração do desemprego, da mobilidade da população trabalhadora, né? Além de uma série de outras informações que, sem dúvidas, vão se configurar como subsídio estratégico para enfrentamento, para dinamização, para desconcentração desses postos de trabalho. Eu acho que esse é o papel da Codeplan, e a gente espera que não só no momento atual, mas que daqui para frente, nessa retomada da missão e das competências da empresa, possamos contar com os resultados de trabalhos como esse, que permitem, certamente, à população, à nossa sociedade, conhecer a nossa própria realidade e estabelecer as estratégias de enfrentamento para esses problemas. Bom dia a todos e a todas. Esses dados vocês já conheciam, alguns deles, né, essa questão da concentração, e algo que
Codeplan tem mostrado nas suas pesquisas realmente que ainda é extremamente concentrado no plano piloto e começa a haver uma descentralização muito pequena ainda. É função da PIDAD justamente mostrar esse movimento que está ocorrendo. E existem algumas regiões que vai ser difícil de haver mudança. Por exemplo, Parkway, Jardim Botânico, o próprio aqui Sudoeste, pela própria estrutura da RA, é difícil que ali haja um maior número de oferta de postos de trabalho. Então, é óbvio que nessas regiões não vai ter muito como haver uma descentralização. Sempre os moradores vão estar trabalhando em outras regiões. Agora, já começa a se observar que nessas regiões mais distantes do DF, como Braslândia, Planaltina, vai realmente haver um maior percentual de postos de trabalho. A Codeplan já divulgou agora em 2013 três regiões administrativas onde já foi feita a nova pesquisa, que é Recanto das Emas, Samambaia e Braslândia. Principalmente em Braslândia, já se observou, de 2011 para 2013, um maior percentual de população trabalhando na própria região. Mas, realmente, como o presidente colocou, é um processo lento. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Realmente, o ideal é que realmente haja essa descentralização, que não fique todo mundo aqui, toda a população ocupada trabalhando no plano piloto. Mas é um processo realmente lento, todo mundo sabe que vai ser a passos realmente lentos. Mas, para isso, a gente está fazendo a pesquisa, para acompanhar, para mostrar o que está acontecendo. Durante 2013, a gente vai estar fazendo as 31 regiões administrativas. Em 2011, nós fizemos 30, agora 31 regiões, né, com a FERCAL. E vamos ver o que acontece nesse ano, o que a gente pode, no final do ano, quando a gente fechar todas as 31 regiões, mostrar em que mudou 2011, 2013. Obrigada. Você parou só porque eu cheguei? Só porque você chegou. Desculpa que a gente foi gravar ali rapidinho. Então, vamos abrir aqui para os nossos amigos e amigas aqui da imprensa. Esse mapa, né, nós não temos ele formado, essa comparação, né, Iraci, de 2004 é um objetivo nosso fazer. Tem uma dificuldade, porque aqui no DF algumas regiões foram criadas, tá certo? Então, a gente vai ter que ter um trabalhinho extra aí, né, para compatibilizar, né, as bases comparativas, mas dá para fazer, né? A gente vai trabalhar nessa linha. Mas, intuitivamente, dá para identificar algumas regiões, né, onde esse movimento ele se intensificou, né? Acho que Taguatinga se consolida, né, se consolidou como o segundo polo importante, também é do conhecimento de todos, mas, para além de Taguatinga, a gente tem, né, por acaso, o Gama e Sobradinho, né, aparecem com quase já metade da sua população trabalhando na própria região. E eu acho que Samambaia, né, também caminha, né, avançou bastante, ainda não está no patamar, mas também avançou bastante nesse caso. Eu diria até que Ceilândia também avançou, muito embora Ceilândia tenha, o fato de ter uma população superior a 400 mil habitantes, né, joga uma responsabilidade muito grande, né, porque gerar emprego, são mais de 160 mil trabalhadores em Ceilândia, então é a cidade que tem mais, né, pessoas ocupadas. Mas também a gente identifica Ceilândia como uma região que tem avançado. Agora, onde menos avançou, eu diria que é exatamente naquelas regiões onde uma parcela muito grande da população está empregada no setor público. Tá certo? O Guará é um polo comercial importante, prestação de serviço, mas o Guará, até pelas características, né, de uma cidade tipicamente de classe média, tem um percentual muito elevado, né, de pessoas ocupadas no setor público. E o setor público está muito concentrado aqui no plano piloto, né? Então, de alguma forma, isso dificulta, né, algumas dessas regiões a avançarem mais, né, nessa geração de emprego na própria região. Não sei se será.
Então, nas que já foram divulgadas, né, acho que a Iraci falou sobre isso, né? Pois é, Recanto, Samambaia e Brarlândia, houve avanço em todas as três, né? O que mostra, né, que essa tendência, né, de desconcentração, ela se mantém e eu acho que ela está se intensificando, né? O que a gente observou nessas três regiões foi uma aceleração desse ritmo, né? Então, a nossa expectativa é que no final, na totalização da PIDAD 2013, a gente possa já apontar uma redução expressiva, ainda sem ter tido efeito, né? Por exemplo, a questão do centro administrativo, a questão da cidade digital, né? E outras iniciativas. Possivelmente, né? A PIDAD 2015 ela vai refletir ainda mais fortemente essa tendência. Eu só pediria, não, vamos primeiro fazer como a gente tradicionalmente faz aqui, o pessoal da imprensa, depois a gente abre, tá? Patrícia, alguma questão? Quem mais está aqui? Maximiliano está aí? Já foi, né? O Elton já estava aqui, mas já foi. Ok. Na pesquisa, isso não tá colocado. Eu tenho aqui uma tabela que mostra, né, o perfil do emprego, né, em cada região, que vai ser objeto de um outro estudo, mas eu já posso adiantar, nesse caso, né, que você está colocando. No Lago Sul, né, a gente vai ter exatamente, por exemplo, é a segunda região depois do plano piloto em termos de geração de serviço doméstico. São quase 4 mil, né, de um total de 18 mil. Outros 4 mil, né, estão em outras atividades, que são também essas atividades que não definidas, que notadamente envolve serviços, né, de menor qualificação. Então, você já tem metade aí nesse perfil. Tá? Serviço doméstico e de baixa qualificação, que você vai encontrar um contingente importante no comércio, são 3.500. Você tem a administração pública, alguns órgãos, como você falou, né? Então você tem cerca de 1.500, né, na administração federal, e o resto é pigadinho, né? Na área de saúde são 500 postos de trabalho, educação 400. Então você tem uma concentração muito forte, ou comércio ou, né, esses serviços de baixa qualificação. Os demais ainda não têm expressão. Fala-se muito nisso, né, em outras atividades, né, mas ainda essas outras atividades mais qualificadas ainda estão muito fortemente concentradas em Brasília. Para você ter uma ideia, dos 30 mil empregos gerados na área de saúde, 16.500 estão em Brasília, no plano piloto, né? 55%, um percentual elevadíssimo. Se a gente vai na área de comunicação, né, dos 15 mil, 10 mil estão aqui, né, que exatamente envolve, né, os jornais, rádios. Então, em todo e qualquer segmento, mesmo, né, fora do setor público, aqueles de mais qualificação, há uma concentração muito grande. É menor, por exemplo, no comércio, aí já é mais pulverizado. São 270 mil, 80 mil aqui no plano, né? Não chega a um terço. Nessa chamada outras atividades, né, o percentual também é menor, né? Então, agora, naqueles mais qualificados, a gente observa realmente, né, mais da metade, 60% dos empregos gerados aqui no plano piloto. Ali no Lago Sul, talvez uma característica é que possa dar, há um quantitativo de empresas no Lago Sul, mas que a gente poderia inferir que não intensivas em mão de obra. Então, são escritórios que, às vezes, se espalham pela cidade, dá essa sensação de crescimento, como, de fato, não são intensivas em mão de obra, mas certamente são intensivas em faturamento, né? Diferentemente de outros tipos de empresas mais intensivas, como a própria construção civil, que se instalam
seja no ramo imobiliário, ou seja na questão de infraestrutura pública, nas demais RAs. Só uma complementação, a gente tem que sempre levar também em conta que nessas empresas, Débora, e comércio, enfim, nós também temos a população ocupada da região da área metropolitana que estão vindo trabalhar aqui principalmente, né, na região Brasília, aqui no plano piloto, mas como também podemos ter nessas regiões aí que são mais próximas da área metropolitana, como é o caso aí do Lago Sul, enfim. Agora, olha concentração do setor público, né? GDF, são 122 mil empregos gerados, 64 mil no plano piloto, né? Então, mais de 50%. E na administração federal, mais ainda, dos 117 mil, 100 mil no plano piloto, né? Então, você soma um e outro, você já tem aqui mais de 160 mil empregos, né, num total de 240, né, mais de 2/3 está aqui no plano. E é inevitável que essa concentração, essa é difícil de reduzir. Você vai reduzir a concentração as outras atividades, e né, estimulando outras atividades que você tende a ter um impacto maior na desconcentração. A gente tem, né, batido muito, né, nessa tecla. Estava até conversando com uma colega de vocês agora. Aqui no DF, a indústria de transformação representa 3%, nem isso, né, do pessoal ocupado. Você observa nas outras áreas metropolitanas, não vou nem falar de São Paulo, mas Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, esse percentual 15%, 20%, às vezes 25%. Então, você tem um hiato muito grande, né, de uma possibilidade não explorada, atividade industrial. E mais do que isso, né, você, além da atividade industrial propriamente dita, com o desenvolvimento da indústria, você gera empregos em serviços de apoio à indústria, na área de manutenção de equipamentos, na área de transporte, de armazenagem, serviços financeiros. Então, você estimula, né, o próprio setor terciário. Teria a capacidade de mudar o perfil do nosso setor terciário, que está focado principalmente, né, em serviços às pessoas, às famílias, né? Então, a gente tem, né, colocado, né, essa questão da necessária industrialização do DF, não só do DF, mas da área metropolitana como um todo, né, como um elemento importante. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, vou botar indústria aqui na esplanada. Bom, óbvio que não é isso, tá certo? A gente está falando Gama, Planaltina, Braslândia, Samambaia, São Sebastião, exatamente nessas regiões onde, né, não só o déficit de imposto de trabalho é grande, mas onde a taxa de desemprego é muito elevada. A gente nunca pode esquecer que quando a gente divulga a pesquisa de emprego e desemprego, o Luciano pode me ajudar, mas a média deu 12%, né, a última que a gente divulgou, mas quando a gente vai lá no grupo 3, que são exatamente essas regiões periféricas, essa taxa está perto de 17% e 18%. Aqui no plano piloto, Lago Sul, era baixinha, de 6% e tal. Então, isso tem uma relação, né, uma relação direta, a taxa de desemprego elevada, os empregos precários nessas regiões, tem uma relação direta com um baixo grau de industrialização. Vocês fizeram uma série ótima lá, né, sobre essa questão. Eu gostei muito do editorial que vocês publicaram lá também. Diga. Indústria não, apaga indústria, tá? É comércio e serviços em geral. O plano piloto é setor público, é o que predomina, serviços mais especializados, como eu falei, na área de saúde, né, muito concentrado, na área de educação, na área de comunicação, esses serviços mais especializados, mais qualificados, muito concentrados no plano piloto.
Agora, Taguatinga é principalmente comércio e serviços, né, de menor qualificação. Tende a acontecer isso, né? A gente não tem, né, quer dizer, até tem aqui um pouco, né? Tem administração pública como um todo, mas não é toda a administração pública que vai para lá, tá certo? Fala-se em 15 mil empregos, nós temos 122 mil empregos gerados, então estamos falando em torno de 12%, né, da administração pública que vai, né, se deslocar para lá. Tem que saber quanto desse contingente reside na própria região. Agora, com certeza, estava até falando com a Mônica sobre isso agora há pouco, né? Deve ser um número expressivo, né? E é importante porque você vai ter o quê? As pessoas que residem aqui no Plano, Sudoeste ou Cruzeiro e que trabalham no GDF, né, nessas regiões mais próximas, elas vão pegar o contrafluxo, elas vão pegar a estrutural, né, no contrafluxo do movimento maior que vem para cá. Desse ponto de vista... Oi? Estrutural não, fecha, né? Vai ter que ir bem cedinho, né? Vai ter que chegar cedo no trabalho. Mas a Iraci, por exemplo, se a Codepro fosse para lá, seria beneficiada, né? Ia ficar pertinho de casa, né? A Mônica já não gostou tanto. Mas, com certeza, né, seria uma medida positiva, né? Porque com certeza tem um percentual grande, né, de pessoas que trabalham no GDF que moram, né? Ceilândia, Taguatinga, né, Vicente Pires, né, Samambaia, que seriam beneficiadas com essa mudança. Assim como também, não só desse eixo Taguatinga-Samambaia, mas tem também Recanto das Emas, Gama, que também facilitaria, que não precisava vir por aqui, né? Gama, aquela área lá mais distante, própria Braslândia, enfim. Vou passar Samambaia aqui para o Jussânio, que é ex-morador de lá. Olha, dos pontos que a Iraci ressaltou aqui sobre a situação pouco flexível de umas regiões que está vinculado justamente à disponibilidade de áreas, né? No caso de Samambaia, a gente percebe um dinamismo no eixo Taguatinga, Samambaia, Recanto e Gama, né? E Samambaia é uma região, é uma RA de uma área consideravelmente extensa, em que há efetivamente disponibilidade de áreas e até pela questão servida pelo metrô, que é um aspecto relevante, né, porque certamente você estimular a iniciativa privada, ela passa por uma série de fatores. Infraestruturas é uma delas, fundamental. A questão do transporte, a questão de áreas, né, a questão da localização, né, está próximo ao eixo ali, a rodovia, toda a questão de aspectos econômicos levados a termo em estudos de viabilidade que dão uma condição satisfatória para Samambaia. Está aberto.
Na verdade, mudou até antes da mudança do plano diretor, né? Na verdade, a mudança acontecia e aí impôs ao plano diretor a adaptação. Né? Essa série acho que vários aqui viram essa série do Correio, foi muito interessante, que ela mostrava exatamente isso, né? Mostrava a total desfiguração dos setores de indústria, né? Ocupados por não só atividade de comércio, mas por coisa do tipo igreja, né? Até casa de prostituição, né? A matéria mostrou isso, tinha no setor, nesses setores industriais. Então, é uma piada. Na verdade, esses setores industriais é uma verdadeira piada de mau gosto, né, que tem aqui em Brasília. Né? Não temos, com exceção do Polo JK, que é o único que se aproxima um pouquinho de um perfil de área industrial, o restante não tem esse perfil. E eu também não condicionaria o desenvolvimento industrial, viu, Aldo, ao capital brasiliense, não, porque é o capital que está muito voltado para a questão imobiliária. Eu acho que a gente tem que atrair, o Brasil tem que atrair o setor industrial de outros estados, ou de fora mesmo do Brasil. Né? Tem que atrair indústrias, né, que não estão aqui, porque não se vai tratar de uma expansão do Parque Industrial de Brasília. Tu não expande o que não existe, só expande o que existe. Tá certo? Como não tem uma indústria de fato aqui, tem que ter a tarefa é atrair esses investidores de fora, como outros estados fizeram. Né? O caso de Pernambuco é emblemático. Pernambuco a indústria, há 30 anos atrás de Pernambuco, era muito concentrada na indústria do açúcar. Né? Os donos lá do setor industrial em Pernambuco era a indústria do açúcar. Né? E diversificou, hoje tem uma indústria petroquímica importante, uma indústria metal-mecânica importante, porque foram investimentos de fora, não foram os usineiros que investiram nessa diversificação. Foram investimentos que o Estado atraiu, né, para se instalar lá. Mesmo caso é a Bahia. Então, eu acho que não tem que inventar a roda, né? Tem que fazer o que os outros já fizeram há muito tempo. Mais alguma questão? Alguém levantou aí? Acho que eu não observei. Mais algum comentário? Podemos encerrar? Vocês estão... Ok. Então, obrigado pela presença de todos. E lembrando para vocês que amanhã temos a divulgação do IDECOM. A que horas, hein? 10 horas lá na Fibra, lá no setor de indústria. Né? Quer dizer, setor de indústria não, setor de comércio, né? Porque ela...